Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco em mais este dia da nossa escola dominical, domingo, dia do Senhor, e no nosso propósito, conforme temos caminhado, de conhecer a palavra de Deus na sua ordem cronológica, nos ajudando assim a entendermos mais, melhor a mesma, para vivermos uma vida que o glorifique mais, sejamos mais abençoados e instrumentos das suas bênçãos aos que nos rodeiam. Nós chegamos hoje na parte dos evangelhos chamada Ministério da Pérea, né? Nós vimos, conforme temos estudado o Novo Testamento, agora trabalhando os evangelhos que nos falam da vinda, da vida e do ministério do Senhor Jesus, vimos a respeito dos precedentes, né, do seu ministério relacionados ao seu nascimento, à sua infância. Vimos um segundo momento do estabelecimento do seu ministério, que de uma forma especial se foca na missão de João Batista, que veio para preparar o povo, né, para recebê-lo. Vimos depois o início, né, do seu ministério, colocando como ministério da Galileia, né, no estado norte de Israel, próximo ao mar da Galileia, onde muitos acontecimentos ali houveram relacionados à vida, aos ensinamentos, aos milagres de Jesus, lembrando até chamado esse tempo de fase da popularidade, né, porque devido aos seus milagres, muitas pessoas, né, da várias cidades, estados de Israel e mesmo nações vizinhas vieram, né, para conhecê-lo e também para buscar as suas bênçãos. E após o ministério da Galileia, quando começa uma resistência, principalmente por questão de inveja dos líderes religiosos judeus, e no intuito até de tirar-lhe a vida, nós então passamos para o ministério do norte, né, ou conforme nós chamamos no domingo anterior, o ministério, a fase do retiro, né, quando ele deixa de ser seguido pelas multidões e de uma forma especial ele foca o seu ministério, a sua missão, aos seus seguidores, aos seus discípulos mais determinados, fiéis, conforme nós vimos, e preparando-os de uma forma especial para o momento do Calvário. E é assim que nós chegamos então nesta nova fase, né? Precedentes: nascimento, infância, estabelecimento, João Batista, batismo, tentação, início da convocação dos discípulos, Galileia, né, os milagres, as grandes realizações, as multidões o seguindo, mas que leva também à perseguição, principalmente pelos líderes religiosos. Então ele passa para o momento do retiro, o momento do ministério no norte, quando ele vai ainda acima da Galileia, em Cesareia de Filipe, uma das cidades que se destaca, para preparar os discípulos, para amadurecê-los para o acontecimento da cruz do Calvário. E agora, quando ele está vindo da parte norte ao sul, em direção a Jerusalém, passando desta feita do lado direito do Jordão nosso, para evitar passarem por Samaria, onde havia bastante divergências, judeus e samaritanos.
e ele está, portanto, na região da Pérea, né, que era o estado do lado do estado da Judéia, onde estava Jerusalém. Nesse momento é a sua última viagem em rumo a Jerusalém, e é interessante percebermos a sua determinação, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, nos registra. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então ele sabia que iria morrer, ele, naqueles últimos momentos, de uma forma especial, estava preparando os seus discípulos mais próximos para isso e, portanto, decidido a terminar a sua obra de redenção, de salvação do seu povo. É interessante, queridos, nós lembrarmos que nesta fase, nesse momento dos registros dos evangelhos, alguns acontecimentos são registrados por Mateus e Marcos, né, mas não são muitos. A maior parte, portanto, dessa fase, desse período, tem o registro do evangelista Lucas, né? É interessante lembrarmos que nesse período, Mateus, o seu registro está no capítulo 19 até o capítulo 20, versículo 34, né? Um capítulo e meio. Marcos está no capítulo 10, dos versículos 1 a 52, apenas este capítulo. Já esta fase, ela se concentra no registro do evangelista Lucas, que vai do capítulo 10 ao capítulo 19, versículo 28, né? Quase aí 10 capítulos que Lucas, portanto, de uma forma maior, registra vários acontecimentos e muitas parábolas, conforme nós aí acompanhamos nesses capítulos apresentados. E nós percebemos de uma forma especial, nesse momento, um tom de urgência, né, de determinação, de direcionamento, porque aguardava o Senhor e se aproximava a última semana, a semana de preparação e do sacrifício do Cordeiro de Deus, do Cordeiro eterno, na cruz, no monte do Calvário. Nós falamos aí de uma forma especial, né, de várias parábolas que, portanto, Lucas apresenta nessa parte, nesse período, e nós podemos lembrar, conforme o capítulo 15, que apresenta aquelas bem conhecidas nossas, da ovelha, da dracma e do filho perdidos, né, o filho pródigo. E é interessante porque uma das formas de Jesus ensinar era através das parábolas. E essas parábolas de Lucas, embora tenham as mesmas características básicas das demais, mas elas enfatizam o amor, a graça de Deus, a convocação, a rendição a este amor através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, conforme já vimos, no capítulo 13, onde muitas parábolas são apresentadas por Mateus, a sua ênfase é numa caracterização geral do reino de Deus, né? Do que é o reino de Deus e como ele funciona. E em Mateus nós encontramos também as parábolas do juízo, né, nos capítulos 24 e capítulo 25, cujo objetivo especial é de convocações fortes, né, para o temor, para a rendição, para a seriedade com respeito à palavra de Deus.
Mas nós vimos, né, que nesse momento, nesta fase aí da Pérea, que era o estado vizinho da Judéia, onde estava Jerusalém, onde Jesus iria morrer, há um pequeno registro do evangelista Mateus, do evangelista Marcos, com acontecimentos alguns comuns a eles e mesmo a Lucas, outros próprios a cada um, mas nós encontramos também um registro que podemos relacionar a João, né, que escreveu o seu evangelho muitos anos depois, 20 ou 30 anos depois, já tendo conhecimento desses três evangelhos, caminhando numa direção mais comum, e João, portanto, dentro da sua característica e das necessidades da época, enfatizando a divindade de Jesus, e nós podemos, conforme o capítulo 7 até o capítulo 11, relacionar esses acontecimentos a esse momento que se refere à última viagem de Jesus para Jerusalém, conforme os registros do evangelista João, dos encontros, dos acontecimentos de Jesus nas suas viagens, nos seus retornos a Jerusalém, e nesse, portanto, último momento de retorno, né, nós encontramos, conforme aí o registro de João, acontecimento como discussões, dissensões entre ele, os judeus. Nós encontramos aí o acontecimento da mulher adúltera, né, conforme bem conhecido, numa manifestação de perdão, de graça, de convocação ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. A questão, né, do cego ali na estrada de Jericó, clamando ao Senhor pela sua cura e encontrando também a cura espiritual. O relato, conforme o capítulo 10 de João, do bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, meus queridos, nesse momento, nesse período próximo à última semana, já, portanto, apresentando acontecimentos relacionados ao fim da vida de Jesus como homem neste mundo, nos apresenta algo definido, conforme o próprio ou o próximo período, que vai ser a última semana, né, onde encontramos aí bastantes registros de todos os evangelhos, evangelistas, conforme veremos. E esta direção, esta determinação, esta consciência de Jesus que estava indo rumo à cruz do Calvário, à sua dor maior, ao seu sofrimento, ao seu sacrifício, muito mais do que físico, espiritual, porque estaria ali pagando pelos nossos pecados, estaria ali sendo o Cordeiro, conforme símbolos no Velho Testamento, que de uma forma completa, eterna e perfeita, estaria resolvendo a questão maior do nosso pecado, que foi a separação, o afastamento do nosso Senhor, do nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, mas com a promessa desde o início, lá no Jardim do Éden, da vinda do Filho do Homem, do Cordeiro de Deus, que veio para pagar pelos nossos pecados e trazer-nos sentido de vida, mesmo neste mundo, e de uma forma especial na eternidade, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então, nesta direção, junto ao Calvário, na sua missão redentora, salvadora, conforme veremos no próximo período da última semana, eu quero encerrar o estudo de hoje no propósito de conhecermos
essa situação cronológica, esses acontecimentos históricos na vida, no ministério do Senhor Jesus Cristo, culminando com a sua morte no Calvário e com a sua ascensão, confiando a sua igreja, a nós salvos pelo sangue de Jesus, a continuidade desta posição de proclamação da vida eterna no Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar enfatizando os acontecimentos do capítulo 15 de Lucas, quando nós aí temos conhecimento das parábolas da ovelha, da dracma, do filho perdido, o filho pródigo, onde de uma forma toda especial, sob a resistência dos líderes religiosos da sua época, diante da obra de Jesus para com os pecadores, ele apresenta essas parábolas, essas histórias, apresentando o grande amor de Deus na sua determinação em alcançar-nos, a ponto de trazer-nos o seu único filho, que se faz gente e que morre naquela cruz para pagar pelo nosso ou pelos nossos pecados, numa expressão intensa, maravilhosa do seu grande amor, da sua graça para conosco. Ou como nós podemos também lembrar, conforme o encontro de Zaqueu com Jesus que se deu nesta última viagem, nesta última oportunidade, quando Zaqueu, um cobrador de impostos, riquíssimo, mas extremamente vazio, tem a consciência da pessoa de Jesus e se dispõe a render-se, a entregar-se, a direcionar-se para uma vida conforme os seus princípios, cujo final desse encontro, dessa salvação, desse grande pecador numa perspectiva humana, termina com o registro conforme o capítulo 19 de Lucas, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que coisa maravilhosa, né? A missão eterna, a missão salvadora de Jesus na cruz do Calvário, nesse propósito de alcance do seu povo, dos perdidos que, arrependidos, se rendem a Ele como seu único Senhor e Salvador. E dentro desse registro, conforme o capítulo 10, versículo 10 de João, nesse período, quando Jesus é apresentado como o bom pastor, diante da realidade dos líderes religiosos daquela época, que estavam agindo como pessoas ferozes a tirarem proveitos das suas ovelhas, a trazerem dor às mesmas, Jesus então apresenta esse texto que, com certeza, conforme muitas vezes nós interpretamos, se dirigindo a Satanás, mas de uma forma específica no contexto, falava dos líderes religiosos que usavam a sua posição, não para ajudar, mas para prejudicar, para matar, para trazer sofrimento às ovelhas. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus então expressa a sua missão nesta direção abençoadora, mesmo neste mundo, de sabermos que nele nós podemos ter vida repleta, com abundância, com sentido, porque mesmo diante das aflições e sofrimentos próprios desta vida, com Ele, a sua paz, a sua alegria se faz presente e nos sustenta nesses momentos que todos nós passamos, experimentamos e vivemos,
que são momentos de sofrimentos consequentes da realidade do pecado neste mundo que não haverá nos céus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oremos. Senhor nosso Deus, reconsagramos a Ti as nossas vidas, os nossos lares, a nossa igreja, rogando-Te o perdão para os nossos pecados e ajuda para que continuemos firmes, ó Deus, Te buscando e Te servindo, desfrutando com segurança da vida eterna em Cristo Jesus e da vida abundante, da vida, Senhor, cheia, Senhor, de graça, de motivação, apesar de nós e deste mundo no mesmo. E, ó Deus, na posição de sermos proclamadores como teus discípulos destas bênçãos que tantos têm perdido, Senhor, a vida por não conhecê-las, por irem em outras fontes, em outros caminhos, em outras direções, que assim mantenhamos-nos firmes a pregar o único Salvador, o único que pode nos dar vida em abundância, que é o Senhor, o Deus único, vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Clamamos pelo despertamento, ó Deus, do Teu povo, da Tua igreja no Brasil e no mundo, e pela salvação, Senhor, desse mundo tão rebelde, tão distante, e por isso que tem sofrido tanto, Senhor, por não estar vivendo na direção do Teu ensinamento, da Tua palavra, da dependência do Senhor. E recebe o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão, no poder do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom domingo na paz do Senhor Jesus a todos.